Graça e paz, amados, estamos de volta com mais um episódio do Manar Podcast. E o episódio de hoje tem o seguinte tema: a inimizade com Deus através da amizade com o mundo. O texto é continuidade do nosso estudo sobre Tiago 4, de 1 a 10. E hoje examinaremos o versículo 3 e 4, e mais precisamente o versículo 4. Porém, quero lembrar você que você poderá estar ouvindo umas batidas. É porque está tendo aqui no prédio algumas reformas. E possivelmente o nosso estúdio aqui não é a prova de som. Então você vai ouvir algumas batidas, alguns chiados, mas não vai atrapalhar a mensagem, que é o importante, tá certo? Essas batidas. Então, faz parte dessa manutenção do prédio. Mas, voltando ao nosso texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: eu vou ler aqui, porque ficará mais fácil para mim fazer a leitura daqui e acompanhar cada parte do versículo. Mas vou deixar aqui nessa parte de trás escrito para que você acompanhe, não precise tirar a visão do vídeo para fazer a leitura, e você pode ler por aqui também, tá certo? Então, vamos fazer essa leitura que diz assim, versículo 4 de Tiago 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4, ele apresenta uma das advertências mais severas do Novo Testamento. O apóstolo chama seus leitores de infiéis ou adúlteros, utilizando uma linguagem que remete aos profetas do Antigo Testamento. Essa expressão não se refere à infidelidade conjugal, mas uma infidelidade espiritual. Certo? O povo que havia sido separado por Deus estava permitindo que o seu coração fosse seduzido pelos valores, pelos pensamentos do mundo e rompendo sua fidelidade com o Senhor. Então, esse texto ele mostra muito claramente essa questão. E para compreendê-lo, é necessário entender o significado bíblico da palavra mundo. Então preste atenção, Tiago, ele não está condenando a criação de Deus, nem as pessoas que vivem nela. O termo mundo aqui refere-se ao sistema de valores, de pensamentos que se opõem à vontade divina. Veja, é uma maneira de pensar e viver marcada pelo orgulho, pela autossuficiência, pelo materialismo, pelo egoísmo, pela rebelião contra Deus. Então, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus. Não procede. E outra versão chama de concupiscência. Então, ele não procede de Deus, mas procede do mundo, conforme 1 João capítulo 2, versículo 16. A amizade com esse sistema é o que Tiago está condenando aqui. Ele chama de adultério espiritual. Assim como no casamento exige fidelidade exclusiva entre o marido e a mulher, na aliança entre Deus e seu povo exige uma lealdade absoluta ao Senhor.
Quando o cristão permite que os valores deste mundo governem suas escolhas, seus pensamentos, seus passos, seus desejos, suas prioridades, ele está dividindo seu coração. Deus nunca aceitou uma devoção pela metade. Nunca aceitou uma devoção parcial. Desde os 10 mandamentos, o Senhor declara que não admite concorrente e que em nosso amor e a nossa adoração só existe um lugar ou uma pessoa que deve ser adorada, e esse é o Deus Criador de todas as coisas. Essa é a razão pela qual Tiago, ele afirma que a amizade com o mundo torna-se inimizade contra Deus. Não existe neutralidade espiritual. Jesus ensinou a mesma verdade quando disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. É impossível viver buscando a aprovação do mundo e, ao mesmo tempo, tentar agradar a Deus, tentar buscar a presença de Deus, agradar a Deus plenamente. Então, os valores do reino de Deus, eles caminham em direção oposta aos valores do mundo. Eu sei que está tendo barulho, mas tenha paciência que nós vamos explicar direitinho e dá para entender. Preste atenção, concentre-se no que nós estamos falando. Enquanto o mundo exalta o orgulho, a honraria do mundo, a cobiça, Deus honra a humildade. Enquanto o mundo incentiva o egoísmo, Cristo ensina o serviço. Enquanto o mundo promove o sucesso a qualquer custo, passando muitas vezes por cima dos outros, o Evangelho chama o discípulo à santidade, mesmo que isso implique renúncia e sofrimento. Veja como são 2 valores e se opõem. Entretanto, viver separado para Cristo não significa que você viva isolado das coisas que você tem que fazer no mundo. Isolado das pessoas, isolado dos serviços. Não. Jesus conviveu com pecadores, mas ele jamais pecou. Ele nunca negociou os seus valores. Então, o cristão, ele é chamado para estar no mundo sem pertencer ao mundo. Ele é chamado para que a sua identidade seja manifesta em Cristo. A sua cidadania, ela é celestial. Refletem esse discernimento para avaliar constantemente as nossas decisões, se elas refletem os princípios das Escrituras ou se elas apenas acompanham as tendências culturais. Agora, viver separado para Cristo envolve cultivar uma mente renovada pela palavra de Deus. Uma mente renovada, ela está sempre disposta a ter um relacionamento espiritual com Deus na sua condição mais íntima. A santidade, ela não é uma busca diária apenas para satisfazer o nosso ego, não. Ela é uma busca diária da direção do Espírito Santo em desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor. Também significa rejeitar práticas mundanas que não agradam a Deus, que são contra os princípios de Deus, que não colocam Deus como prioridade ou contradizem o caráter de Deus. A santidade não é uma lista de proibições, mas uma resposta ao amor daquele que nos salvou pela sua graça. Então, Tiago nos lembra que Deus deseja exclusividade nos nossos relacionamentos.
com ele. Não podemos amar o sistema, certo? Que rejeita Cristo, que não quer nada com Deus, e ao mesmo tempo querer afirmar que somos discípulos do Senhor. A verdadeira fidelidade se manifesta quando escolhemos obedecer a palavra, obedecer a Cristo, mesmo que isso nos torne diferente das demais pessoas, da maioria. Somente o coração totalmente consagrado ao Senhor pode experimentar a alegria da comunhão com Deus e testemunha do mundo. Veja, ser amigo de Deus exige romper com os valores mundanos, exige sair da manada e servir ao Senhor com alegria diariamente para a glória de Deus. Então, quando esses ensinamentos chegam até nós, ele vem com um adendo. Não adianta você tentar querer viver o Evangelho de Cristo se afeiçoando a práticas mundanas que são contrárias à vontade de Deus. Então você, como crente, como cristão, deve entender que andar no mundo, sem se contar no mundo, exige que você tenha caráter, tenha humildade de reconhecer que precisa da orientação da palavra, viver dentro dessa palavra, porque a nossa vida é uma carta aberta para o mundo. O mundo espera ver em nós, cristãos sinceros, um modo de vida que eles almejam e que eles não encontram em qualquer lugar. Então seja exclusivo, seja especial, seja daquele tipo de pessoa que as pessoas do mundo querem ser e que elas não encontram nos seus pares. Isso dói muitas vezes, dói, é difícil, mas não há nada que o Senhor exija de nós que seja maior do que a nossa possibilidade, tá bom? Então, se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva no nosso canal e comente aqui o que você está achando, certo? Fica com Deus, nós nos veremos no nosso próximo vídeo.